Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Instituto Antítese. Antes que eu esqueça, irmãos, eu vou aqui pedir-lhes o que a maior parte do canal pede, não é? Devido à real importância que de fato isso tem na divulgação do trabalho, certo? E eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem o vídeo. O objetivo desse vídeo aqui é um objetivo específico e, de certa forma, em certa medida, ele possui sim, não é? Um nível de exterioridade do eixo temático aqui, ok? E, no entanto, ele também tem uma contribuição no nosso eixo temático, que é realmente a questão da natureza da filosofia, né? Natureza da filosofia. E esse vídeo aqui, ele é um adendo, eu diria, decisivo ao vídeo que eu fiz sobre uma questão importante, certo? A qual foi levantada pelo canal Isto Não É Filosofia, do professor Vitor Lima, ok? É um canal grande, o canal dele, certo? E ele nos respondeu, não é? Ele nos respondeu de forma bastante, eu diria, objetiva, não é? Sincera, não é? Foi uma resposta embasada naquilo que de fato ele acredita, que ele sustenta e que ele refletiu acerca das questões propostas em sua resposta, não é? E a questão do vídeo anterior, que permanecerá sendo tratada nesse, é a seguinte, abre aspas. A filosofia é importante demais para ser deixada nas mãos dos filósofos, fecha aspas, ok? Então nós iremos tratar aqui, agora, como um adendo decisivo, para que nós possamos concluir essa questão, ok? Concluirmos esta questão. É uma questão de importância todo abrangente e incontornável, porque ela diz respeito às fontes do pensamento ocidental. Então não é uma questão marginal, não é uma questão secundária, não é uma questão, como podemos dizer, corriqueira, cotidiana, nem tampouco uma questão apaixonada, não é? Não é uma questão que eu possa simplesmente afirmar sobre ela. Eu acho ela muito importante, eu gosto dessa questão, eu tenho alguma predileção por essa questão e, portanto, tratarei dessa questão. Não, é uma questão objetiva que nos impõe uma resposta, caso queiramos, de fato, ter, certo? Gozar de uma nitidez, lucidez e consistência intelectual na nossa compreensão da filosofia, certo? E, portanto, também de suas implicações. Então, antes de nós tratarmos exatamente alguns pontos, eu quero adiantar o seguinte. Ele levantou 5 ou 6 pontos, caso não me falhe a memória, lá no meu vídeo. Eu vou responder aqui, certo? Eu deixei aqui anotado no meu celular para eu não esquecer. Eu vou responder aqui apenas, para o vídeo não ficar tão longo, os pontos que, ao meu ver, no meu entender, eles são os decisivos. Darei 3 pontos aqui, 6 pontos que ele nos propôs, que ele nos respondeu no vídeo anterior, ok? Então, nós iremos aqui afirmar como introdução o seguinte fato universal. Temos que entender uma coisa quando trataremos, ou quando formos tratar, ou quando ouvirmos alguém tratar, independente se um doutor, um pós-doutor, não é? Um escritor, famoso ou não, importante ou não, certo? Ou simplesmente um aluno e etc. Nós precisamos entender a seguinte questão, não é? Existe atrás do cânon filosófico e, portanto, de toda a filosofia ocidental, um cenário histórico cujo fator determinante são impérios espirituais, ok? Então, a cultura, no geral, das civilizações mais antigas eram essencialmente e abrangentemente religiosas. No nosso canal, eu não sustento que a filosofia ela fale em sua essência, digamos, natal grego. Eu acredito que a filosofia ela existe desde que existem homens, não é? Claro que historicamente nós não temos uma documentação para comprovar, certo? Mas o meu ponto é o seguinte, é que a ausência de evidência não pode ser de forma alguma evidência de ausência,
não é? Isso é uma lógica implacável, certo? Isso é uma lógica implacável. Então, nós vemos, por exemplo, aqui, não é? Nessa questão dos impérios espirituais. Falando assim, imediatamente agora, pelo menos da Grécia, na Grécia o seguinte cenário ocorre, certo? Ocorre. Antes dos filósofos, nós tínhamos como, digamos assim, não é? Eu não vou usar intelectual, porque intelectual é anacrônico e etc, né? Mas eu quero usar, certo, aqui, o objetivo máximo, né? Desses homens, certo? Mas nós tínhamos uma classe, né? Uma classe, ou seja, um grupo de indivíduos cujo interesse era um interesse, eu diria, metafísico, certo? Essencial e persistentemente metafísico, certo? Então nós tínhamos esses grupos e o ofício ao qual eles intitulavam-no havia o poeta, havia o teólogo e havia o sábio, certo? Talvez se encaixe também o rapsodo, etc, não é? Então, o poeta, e aqui nós já vamos iniciar tratar aqui o primeiro ponto, né? Agora, efetivamente, o primeiro ponto é que o professor Vitor Lima, ele afirma que a filosofia, ela não pode permanecer, ela não deve permanecer nas mãos de castas, não é? Elas não podem permanecer nas mãos de castas. E eu compreendo em certa medida. No entanto, aqui a minha discordância é uma discordância de caráter objetivista, puramente objetivista, dado a própria história e também a própria natureza do sentido teológico que antecede, eu diria, a inspiração e a imaginação e mentalidade filosófica, certo? Então ele discorda dessa questão aí das castas em relação à filosofia, ok? Então nós vemos em Homero, certo? Um conceito que Homero vai usar que é utilizado por Platão, não é? Uma coisa aqui que deve ser dita é o seguinte: o Platão, ele era membro, não só ele, como Sócrates era membro, não é? Dentre outros também que eram membros, né? Certo? Aristófanes, entendeu? E afins. Da escola de mistérios eleusinos, ok? Haviam outras escolas, por exemplo, os mistérios pitagóricos, os mistérios cabíricos, etc. Haviam outras, né? Além dessas aqui, ok? Então, o que deve ficar claro aqui é o seguinte: Platão, ele usa, certo? E não dá para dizer que Platão não é autoridade, Platão é um dos fundadores da filosofia, não é? E Platão, ele usa um conceito, não é, que ele pega do Homero, chamado de cadeia de ouro. Cadeia de ouro. Essa cadeia de ouro, ela nasce no sentido mitológico, né? Onde Zeus teria o poder, caso lhe aprovesse, houvesse necessidade, né? Providencial, particular e etc. Não é? Com apenas uma corrente, né? Puxar, certo? Retirar todo o mundo imediatamente para a sua presença, né? Suspendê-lo de uma só vez, não é? E o Platão, ele entende, e aí obviamente alguns objetarão que o Platão dá um sentido propriamente filosófico, né? E eu não discordaria. A questão é que o sentido que o Platão dá, ele não rompe, certo? Ele não rompe de forma alguma com o sentido que o Homero, ele propõe, não rompe, porque o ponto é que a filosofia, ela nasce da mitopoética, tem o seu coração na mitopoética. Isso é consenso, né, na antiguidade, etc, etc, né? Vamos citar alguns autores aqui também, ok? Então, continuando, essa cadeia de ouro, afirma Platão, é a eleição,
certo? Sagrada de uma certa linhagem de sábios, teólogos, poetas e, na época de Platão, filósofos, cuja função era preservar a tradição. A tradição, certo? Preservar a tradição. Então, esses filósofos, eles traziam, na verdade, nesse nível de sentido, né, poético, no Platão, uma palavra, ou uma mensagem, ou um discurso sagrado, certo? Um discurso sagrado. E religioso. Notem aqui, religioso no sentido grego, não é? No sentido pagão, não no sentido cristão. Vamos abrir um parêntese aqui. A religião, no sentido propriamente cristão, reformado, possui um conceito totalmente distinto da religião no sentido não cristão, pagão, etc. Fecha o parêntese, ok? Não vamos tratar aqui desse conceito, não é o caso aqui, ok? Então, o que ocorre? Então, o Platão, ele sustenta isso, né? Por que ele sustenta isso, né? Então, vamos falar aqui de um conceito importante para o professor Vitor Lima, que é o taumatizen, né? O tauma, que significa espanto, maravilhamento, etc. Ocorre que uma pergunta deve ser feita. Qual a origem e a essência do tauma? Ou do maravilhamento? É algo ao qual a aptidão de um inatismo racional ocorre em algumas pessoas? É, por um outro lado, uma certa busca involuntária em certo local, em certas condições sociais, individuais, sentimentais, cognitivas. Então, qual a origem ou a essência do tauma? Eu sustento o seguinte: o tauma, ele é exatamente e precisamente seguindo a lógica e os fatos teológicos da religião grega, a religião de mistérios, certo? O tauma, ele é exatamente a inspiração mística, certo? Para a mistagogia. E essa inspiração mística, ela é sim aplicada direcionada pelos deuses gregos, certo? Então, esse que é o ponto. Então, a origem do tauma é sagrada ou divina e sua essência é mística, inspiracional, certo? Então, esse é o ponto. Então, nessa perspectiva, nós vemos claramente que na filosofia antiga havia sim, certo, uma cadeia de ouro, né? Disso falará Marcílio Fitino, Pico della Mirandola, lá na frente, não é? E etc. Isso é de conhecimento do Tomás de Aquino, Agostinho, etc. Cada um deu um tratamento específico a essa questão da cadeia de ouro, certo? Cada um deu o seu tratamento, ok? Então, tratando aqui, então, dessa eleição, nós vemos o seguinte, que o resultado dessa eleição é a mistagogia. Mistos significa, do grego, conhecedor de um segredo. Mistagogia significa conduzido para dentro do mistério. Mistagogia, não é? Então, essa condução é efetivada, ela é validada pelo tauma filosófico, certo? Esse é o ponto, né?
Então, o que ocorre nessa questão da mistagogia, né? E a mistagogia eu chamaria, né? Inclusive o Mellenpih-Hall e outros autores, é de ciência iniciática. Ciência iniciática. Sendo assim, essa mistagogia, ela reserva-se dentro de um segredo. Dentro de um segredo. E esse segredo, por exemplo, se falarmos, né, ali na questão dos mistérios eleusinos, eles eram crime. Havia pena de morte para aqueles que revelassem esse segredo na sociedade. Okay? Havia pena de morte. Né? Então, note que nós chamaremos, né, isso aqui, que o professor Vitor ele discorda, né, de que tenha realmente uma relação com a natureza da filosofia de origem esotérica, né? Ou eu diria o próprio santuário histórico do esoterismo, né? Que é exatamente essa resistência, não é? Essa retirada pública e cultural do segredo, né? Essa reclusão, esse fechamento. Então, esoterismo significa essa proteção engenhosa e permanente do segredo. Então, a filosofia, ela é sim de natureza esotérica. Ela é de natureza esotérica. Então, me parece que o professor Vitor, ele, ao ler a história da filosofia, ele entende que o que é falado no contexto sociocultural por Sócrates, Plotino, Porfírio, não é? Aristóteles, Andrônico de Rhodes, Apolônio de Tiana, etc, não é? etc, é filosofia, né? E a minha discordância com ele é de que é meramente o que é falado no nível sociocultural a questão discursiva da filosofia, a dimensão do discurso filosófico e, portanto, esoterismo com X. Alguns falaram que isso é coisa de seita, que isso é bobagem, é teoria da conspiração, etc. Mas quem criou os termos esoterismo e exoterismo com X foi o Pitágoras. Eu não vou lembrar aqui a obra, não é? Mas assim, isso foi o Pitágoras quem disse isso, quem criou essa terminologia, certo? E detalhe que Pitágoras fundou os mistérios pitagóricos, né? Então esse é um ponto importante. Então a ciência iniciática ou a mistagogia, ela é um ambiente permanente do esoterismo filosófico, ok? Do esoterismo filosófico. Então essa dimensão, ela está comprometida com o seu legado mito poético, ok? Com o seu legado mito poético. E, portanto, existe sim uma casta, não é? Espiritual filosófica. E isso daí chega, por exemplo, até no século XIX, nós vimos no século XIX, né? Homens importantes e eruditos como o Louis Lavelle, como Henri Bergson, não é? Dentre outros também, né? Falando aqui da França, que fundaram, né, o espiritualismo filosófico, né? Ou a filosofia do espírito, não é? A filosofia do espírito, o que não é algo novo, né? O que sempre na história ocorre um pico intelectual e cultural da filosofia do espírito, né? O próprio Hegel falava numa filosofia do espírito, né? Ele vai escrever uma obra chamada Fenomenologia do Espírito, né? Claro que há nuances distincionais em relação ao Louis Lavelle, ao espiritualismo francês, etc. Isso sem dúvida, né? Mas assim, existe um fundamento metafísico permanente, vivo, ativo, certo? Dirigindo e condicionando a filosofia em todo o tempo, ok? Então, o Talma, nós concluímos aqui, não é algo voluntário, não é algo de escolha própria, não é uma espécie de condicionamento voluntário ou técnico ou pedagógico ao qual o filósofo ou o aspirante à filosofia poderá ter acesso, não é? Senão que é, de fato, uma mística inspirada, ok? Que escolhe os seus próprios porta-vozes, ok? Claro que isso soa plenamente anticientífico, né? E na realidade se formos olhar, claro, aqui para a definição atual de ciência, etc e tal, né? Mas
para nós encerrarmos esse ponto muito importante aqui, nós vamos aqui para uma obra muito importante, né? Que eu vou aqui indicar, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, do filósofo holandês Herman Duyven. E o Herman Duyven, eu não sei se o professor Vitor conhece, né? Ele é o fundador da filosofia cristã. O Duyven, ele nomeia da seguinte maneira: filosofia intrinsecamente cristã, não é? No século XIX, em distinção ao tomismo, como um dos polos da filosofia cristã, e o neoplatonismo agostiniano, né? Ou como alguns, como Millip Hall, chamará de platonismo cristão, certo? O que eu discordo, né? Inclusive o professor Vitor faz um comentário, né? Ele diz que o Agostinho, ele foi alguém, não é? Que teve a vida transformada plenamente, de forma visível, de forma efetiva, por conta da filosofia, né? E eu, enquanto cristão, não sustento isso em nenhum nível, em nenhum grau, entendeu? A não ser no grau da vida do Agostinho anterior ao seu conhecimento do cristianismo, né? A sua conversão a Cristo. Então, nós sustentamos, sim, que o Agostinho, ele teve, em certa medida, né? Dentro da proposta filosófica de entendimento de modo de vida, sim, uma vida filosófica. No entanto, pós-conversão, o que Agostinho obteve e permaneceu sendo em suas, digamos, vivências e condição intelectual foi e é fruto do cristianismo. Do cristianismo. E cristianismo não é filosofia, certo? Apesar do cristianismo ter uma filosofia, o cristianismo não é filosofia. O cristianismo, ele é uma religião. Ele é uma religião. Isso é um ponto vital aqui, para nós, assim, destacarmos. Então, o Agostinho sempre é tratado demasiadamente, né? Sempre do ponto de vista neoplatônico. Ele foi um ex-maniqueísta, etc e tal. E, assim, isso é uma coisa muitíssimo monolateral e reducionista, né? O Agostinho, ele foi uma figura multicomplexa, não é? Então, tratar do Agostinho não é uma coisa fácil. Tratar do Agostinho é sempre um abismo cultural e teológico, entendeu? Então, o Agostinho, ele é uma figura muitíssimo complexa, né? Então, eu não diria que o Agostinho, ele tem essa projeção histórica devido ao seu envolvimento com a filosofia, mas devido à sua conversão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é? Que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, não é? Então, o Agostinho, ele deve ser encarado como um cristão e depois como um filósofo, mas nunca separadamente, porque uma coisa que a filosofia não cristã, a filosofia pagã, no caso que estamos tratando aqui, né, preserva em relação dialógica com o cristianismo, é de fato a sua imensa, eu diria, devoção para com a soteriologia, né? Inclusive o Luc Ferry, que é um filósofo francês, ele vai tratar, né, que as filosofias são, me parece que é de ciências da salvação, é algo nesse nível que ele vai falar, o Luc Ferry, não é? Então a dimensão soteriológica da filosofia, que me parece que o professor tem uma certa, uma aguçada afeição, digamos, né? Porque ele usa a seguinte frase aqui, e a gente vai fazer aqui a leitura do Duyven. Antes eu gostaria de citar isso aqui, né? É uma palavra do próprio professor Vitor. Ele diz o seguinte, abre aspas: se a filosofia é apenas para filósofos, então ela falhou. Mas se ela pode ser vivida por todos, ainda que com níveis distintos de profundidade, então há esperança. Fecha aspas, não é? Então ele vai sustentar aqui que se a filosofia é somente para filósofos, ela falhou, certo? Ela falhou. Eu gostaria de perguntar por que ela falhou. Por que a filosofia falha mantendo-se meramente em seu núcleo mais elevado, não é? E, portanto, religioso, com os filósofos. Um segundo ponto é o seguinte: se o oposto for verdadeiro, por que haveria esperança na filosofia? Uma vez que a própria ideia, certo, de esperança é um conceito teológico e não filosófico. Não é? Então me parece que na história, né, e me parece com um farto rol de provas analíticas, literatura e tal, que a filosofia, afinal de contas, ela permanece em sua alma
mitopoética e, portanto, religiosa. Ainda que, eu saliento, a ideia conceitual de religião para a filosofia clássica é totalmente distinta em seu sentido, por exemplo, no sentido teísta, no sentido dogmático, no sentido litúrgico, etc., da ideia conceitual do cristianismo reformado. Então, é totalmente distinto, né? Então, aqui vamos ler aqui, para nós concluirmos o nosso vídeo, irmãos, o ponto aqui levantado pelo filósofo holandês Herman Doiver, né? Que é o filósofo cristão que eu tenho um apreço formativo abrangente, certo? Particularmente, não é? E é o filósofo que eu defendo em sua proposta para uma filosofia radicalmente cristã, certo? Nos diz assim o texto, né? A página aqui, ó, 160 para quem tem um livro. Vamos ler aqui, logo no início aqui, do parágrafo, certo? Diz assim, ó, a filosofia apresentou-se como o caminho da verdade contra o caminho da doxa. Abre parênteses, opinião enganosa, fecha parênteses. Atrelada às representações sensórias e das emoções. No Fédon, famoso diálogo de Platão, Sócrates diz que está destinado apenas aos filósofos ou abordar a raça dos deuses. Era a convicção comum de todos os pensadores gregos que defendiam a possibilidade do conhecimento teológico, que a verdadeira teologia só pode ser de caráter filosófico e não podia fundar-se na fé, mas tão somente no pensamento teórico. Então vamos ver aqui esse ponto, né? Aqui esse ponto. Nós vimos aqui uma tensão dialética, de fato existente. No entanto, essa tensão dialética entre fé e razão filosófica, ela está em sua permanência objetiva no interior do pensamento clássico, não no pensamento cristão. No pensamento cristão não existe dialética entre fé e razão. Alguém objetará falando que a síntese tomista demonstrará essa tensão realmente objetiva, certo? No entanto, a tradição filosófica a qual eu pertenço tratou dessa questão de forma todo abrangente, demonstrando o exato oposto com uma acuracidade iluminadora, eu diria apodítica, ok? Então, essa tensão dialética, ela informa exatamente o seguinte, certo? E aqui eu vou trazer o ponto de vista, né? Que é sustentado, inclusive, nessa questão agora, nós vamos voltar novamente da mistagogia, né? Ou seja, apenas iniciados compreenderiam isso. Eu citaria aqui, por exemplo, né? Alguns autores, né? Que sustentariam isso, né? Ou seja, concordam com Sócrates, estão na cadeia de ouro, né? Pertencem à cadeia de ouro. O Plotino, o Jâmblico, o Platão, que eu já citei aqui, Cornélio Agripa, que é um medieval, né? O René Guénon, que agora é mais recente, certo? O Manly P. Hall e, por exemplo, o Aldous Huxley, certo? E o Aldous Huxley, diga-se de passagem, ele é também um iniciado, né? Foi iniciado pelo mestre espiritual e orador, um dos oradores principais do Parlamento das Religiões do Mundo em Chicago, em 1893. Foi iniciado por Vivekananda, certo? O Aldous Huxley, ele compreendia essa questão, inclusive, né? Ou seja, estaria ele dentro também dessa cadeia de ouro contínua, né? E ininterrupta da filosofia, do espírito filosófico. Então, é o seguinte, a fé, ela tem um sentido puramente metafísico no pensamento clássico, iniciático, ok? Ou seja, no esoterismo, escrito com S. No exoterismo com X, a verdade é que a fé, ou seja, a raça dos deuses, só poderia ser compreendida e, portanto, a teologia, pela razão filosófica. Por quê? Porque na dimensão teológica mitopoética, o que há é uma teologia apofática, o que há é o silêncio eterno. Não é para parafrasear aqui o pensamento gnóstico, por exemplo. Então, não existe, certo? Uma consciência epistemológica que está de posse, que apreende e que deseja uma verdade absoluta.
certo? E essa defecção epistemológica, puramente epistemológica eu diria, ela é importada para o exoterismo, ou seja, a dimensão do discurso filosófico. Então lá a filosofia pretende-se, de fato, racional e buscadora da sabedoria, mas ela admite que ela não detém a verdade absoluta. Fato que é absolutamente oposto no cristianismo. O cristianismo afirma ser detentor da verdade absoluta, não é? E no cristianismo só existe uma verdade absoluta, que ela é, a um só tempo, o próprio Cristo encarnado, transcendente e imanente, e a palavra de Cristo, não é? Então, são os dois elementos constitutivos, todo abrangentes, da dimensão da verdade no cristianismo reformado, ok? Então, eu diria ao professor Vitor que essa é, de fato, uma grandiosa questão para o nosso tempo, não é? Que traz dificuldades teológicas, primariamente, e, inclusive, filosóficas extremamente singulares, com um sem número de nuances e implicações, de fato, todo abrangentes, para todos os setores da cultura. Para todos os setores da cultura. Então, não é uma questão para crianças intelectuais, para insetos intelectuais, para curiosos, para pessoas que pensam que a filosofia ela é simplesmente uma espécie de antídoto existencial, de autoajuda, ou simplesmente um meio próprio para erudição e transformação da sua vida econômica. Isso é um erro gigantesco e muito perigoso. A filosofia ela possui uma alma mitopoética que influencia e converte de fato pessoas, não é? Se formos aqui, por exemplo, analisar bem o posicionamento do Luc Ferry, quer dizer, filosofia enquanto ciências soteriológicas, não é? Então, que Deus abençoe os irmãos que ficaram até agora conosco no vídeo, né? Eu acredito que não necessito de voltar nessa questão, não é? E que deu o suficiente para nós entendermos aqui qual é o problema de ampla profundidade em relação ao pensamento clássico e ao cristianismo, a filosofia clássica e a filosofia cristã reformada. No pensamento clássico, o fundamento último é a metafísica pura. No cristianismo, o fundamento último é a epistemologia revelacional. Ok? Então, existe uma distinção propriamente antitética. Eu estou aqui aplicando agora, para que o Vitor entenda, não é? Esse meu ponto, uma análise cristã, propriamente cristã. Então, há uma antítese entre a filosofia cristã e a filosofia não cristã, ou pagã, não é? No caso do pensamento clássico. E essa antítese, ela é desde sempre e objetivamente da ordem supra-intelectual, ou supra-teórica, melhor dizendo. Então, ela não pode ser esgotada, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser hermeneuticamente dissecada, e nem tampouco, eu diria, oferecida, desde a reflexão imanente, um sentido último que dê conta dessa antítese, senão que ela respira realmente no motivo básico bíblico, que é tripartite. Motivo bíblico da queda, redenção e a consumação, não é? Queda, redenção e consumação em nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Eu estou aqui pensando se eu não esqueci algum ponto aqui, né? É o motivo básico bíblico, não é? Então, seria propriamente isso. Então, o vídeo já ficou longo. Que Deus abençoe a todos. E espero ter deixado essa questão, de uma vez por todas, suficientemente esclarecido, ok, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos por terem assistido esse vídeo. Espero que sejam enriquecidos com ele e tenham, assim, uma dimensão elevada quando o assunto é filosofia, ok?